Tudo era estranho, até porque nós não tínhamos assim uma bagagem internacional muito grande. O título maior tínhamos na América, que era a Libertadores, né? O Grêmio também era Libertadores. Era a primeira vez que o Grêmio buscava conquistar o mundo. Mas era para ele, Grêmio, uma novidade, né? Estar nessa disputa. E do outro lado do mundo. Quer dizer, quando nós chegamos lá, cara, era tudo estranho, né? Tudo dentro de horário. Olha, tal hora tem que fazer isso, tal hora aquilo, faz isso, faz aquilo. Então aquilo para se adaptar ao fuso horário. Gente, ninguém dorme, todo mundo acordado, só vamos dormir tal hora, vamos treinar agora, enfim. Tudo isso aí já projetado, pré-estabelecido. Em termos de alimentação. Então tudo isso, os jogadores tinham que ter essa adaptação. Mas tudo isso valia a pena porque isso é para, e o para é ser campeão. Então ninguém reclamava, ai, estou cansado, ai, minha mãe, ai, meu pai, ai, não tinha o ai, tinha o para ser campeão. Então isso é que foi importante para tu realmente, existiam as dificuldades, existiam. Tinham que ser superadas e foram superadas. O que me estranhou no Japão, né? Mas isso aí o médico nosso, o Dr. Cola, na época, disse pra gente que o fuso horário, né, de 12 horas, e chegava na hora do almoço eu tava com sono, porque era meia-noite. Aí na hora de almoçar, pô, mas eu tô no sono danado, eu acho que eu vou tirar um cochilo um pouquinho para depois almoçar. Não, tem que almoçar agora. O reloginho, para ele mudar, né? E isso aí foi um dos pontos assim que mexeu assim durante, vamos dizer, 50, 60 horas com a gente. Mexeu muito. Em todos os aspectos foi os treinamentos e na véspera teve o recreativo normal, a véspera de um jogo, onde que o Espinosa e foi o preparador físico que estava apitando. Nós tínhamos a minha equipe, que era do Renato, nós tínhamos uma vantagem numérica de 15-4, nós estávamos ganhando o recreativo. É uma descontração, mas eu também não gostava nunca de perder recreativos. Por isso que o Renato sempre estava do meu lado e sempre me escolhia primeiro, porque sabia que eu não tinha moleza para ninguém. E nós estávamos ganhando e num lance ocorreu que o Paulo César ficou zangado porque havia um lance que ele achava que era falta nele e naquele momento não foi dado. Houve um treino muito estressante. E isso aí se deve à ansiedade pela disputa com o Hamburgo, em que os caras se incomodaram por alguma razão com o Paulo César Lima, com o Paulo César Caju. E ele terminou sentado em cima de uma bola, me lembro bem, do lado da trave direita, do lado do gol do Mazzaropi, sentado, e não participou do final do treino porque houve uma rusga ali. Eu acho que a liderança era do Mário Sérgio, por aí. Mas essas coisas acontecem. E nós estávamos treinando e toda a imprensa do mundo inteiro estava ali, documentando. Não só, mas também nós, mas o Hamburgo também. É claro que, quando nós começamos os treinamentos, a imprensa do mundo inteiro, o foco era em cima do Paulo César, que era o jogador mais conhecido, jogador a nível de seleção brasileira, mundialmente conhecido. Os outros jogadores eram totalmente desconhecidos. E isso foi muito bom. Mas o recreativo estava andando, naquela oportunidade eu participava do recreativo. E a gente até brincou, e a gente tinha sempre o mesmo time a jogar, o recreativo. Que aquele seria o jogo decisivo também, seria o campeão mundial do recreativo. Eu acho até que foi meu time. E o meu time estava ganhando, e quem estava apitando, se não me engano era o Iton, ele deu uma falta lá que o Paulo César não gostou. O Paulo César saiu de campo e sentou do lado da trave assim, não a bola, e ficou sentado. Todos os jogadores olharam para trás e vieram. Eu digo, deixa, segue o treino. Segue o treino. Mas o Renato foi até lá, falou com o Paulo César, que o Paulo César voltasse a treinar, o Paulo César disse que não voltava, e o Renato volta, não volta, volta, não volta. Eu cheguei perto, Renato, vamos continuar o recreativo, segue o treino. Aí começaram o Renato e ele uma discussão,
quero ver se amanhã vai acontecer isso, se vai pipocar, as coisas da gíria e do dia a dia do futebol. Nós acalmamos naquele momento, mas ficou ali um entravezinho pequeno no qual o Espinosa, com toda a sua capacidade de inteligência e psicologia de grupo, nos convidou todos para irmos para o quarto, no qual ele ali definiu a camisa para cada um dos titulares. E eu pedi para o Hélio levar as 11 camisas. O Hélio levou as 11 camisas, eu peguei as 11 camisas, reuni os jogadores e disse, olha, o negócio é o seguinte, o time está definido. Eu sei que estamos vivendo um problema, mas o time está definido. Vai jogar com o Paulo Roberto, entreguei a camisa do Mazzaropi, entreguei a do Paulo Roberto, entreguei a do Baidec, e fui entregando as camisas. E fiquei com uma camisa. Eu digo, essa camisa aqui, vocês é que vão decidir. Eu daria para o Paulo César, porque ele é importante. Mas vou respeitar, se vocês não quiserem, o Paulo César. Vocês decidem. Eles servem. Porque o que não pode é ir com esse mal-estar que está agora aqui. Claro que nós, pelo grupo, por aquele momento, é claro que nós confirmamos que o Caju que iria jogar com a 10 e foi o que aconteceu. Eu acho que o grupo ali cada vez mais se fortaleceu e esses momentos de alguma briga, entre aspas, né, que se tem nos treinos, eu acho que foi importantíssimo porque ali tinha jogadores jovens, experientes, jogadores com muita tarimba já, e tudo isso foi um consenso no qual foi muito positivo, porque sabíamos que no dia seguinte era uma oportunidade fantástica para nós conseguirmos um título inédito na história do Grêmio, e foi o que aconteceu. Eu digo que está escalado o time. E aí, o problema acabou, não teve problema mais nenhum, fomos para o jogo e o problema realmente desapareceu. Lá vai o Grêmio para o contra-ataque. Numa jogada de Caju, perdeu tempo, girou sobre si mesmo, ficou com uma bola dominada, subindo para o campo de frente. Ainda a bola com Paulo César, olha, todo mundo marcado. Paulo César procurou o companheiro, procurou abrir na ponta direita para Paulo Roberto. Paulo Roberto olhou, todo mundo marcado, ele devolve no meio em direção ao Paulo Caju. Uma bola que é recuperada pelo Hartwig. Estava muito frio. Eu na cabina com o Ranzolin, em Tóquio, o Belmonte, o Joabel lá embaixo. E era um vento gelado em Tóquio, mas isso não afetou, pelo contrário, isso estimulou. E são lembranças. E eu nunca esqueço que cada jogador alemão entrou com uma flor para conquistar a torcida japonesa, mas nós no campo conquistamos com o futebol. Em 5, 10 minutos já a torcida estava aplaudindo nós e nós aí conseguimos também ter a força de conseguirmos essa vitória. Eu acho que o grande segredo desse jogo foi o desconhecimento que nos favoreceu. Porque o Caju era o mais conhecido. O que aconteceu? O treinador teve uma atenção maior de marcação em cima do Caju. Claro que ele não teve, o treinador do Hamburgo, não teve um comandante que levasse para ele o VHS, que eu tive. Então ele fez uma marcação em cima do Paulo César, maior em cima do Paulo César, procurando anular o Paulo César. O Paulo César até não jogou bem esse jogo, tecnicamente. Mas foi importante exatamente por isso. Porque ele foi muito mais, atenção, muito mais bloqueado em cima dele. Com isso, o Mário Sérgio, o Renato, o Oswaldo, eles tiveram uma marcação mais branda. E aí, meu irmão, o Renato com um jogador a marcá-lo é brincadeira. O Mário Sérgio, sem ter 2, 3 para marcá-lo, aí é brincadeira. Quer dizer, o Paulo César, por ser conhecido, ele pagou o pato, né? Foi 2, 3 a marcá-lo, né? Consequentemente, nós tivemos uma liberdade maior. Mas no jogo em si, eu acho que o importante foi, dentro daquela filosofia, vamos contrariar, eles a força, nós com a técnica. E aí a nossa técnica prevaleceu. Eu executei porque estava dentro das minhas qualidades, da minha confiança, entendeu? Confiança no futebol é tudo. E aliada à técnica, é um ganho muito grande. Então, no momento que eu peguei ele ali, eu confiava bastante em mim, confiava na minha técnica, nos meus dribles.
E executei. E deu certo. Eu acho que é nessas horas, nos grandes jogos, que os grandes jogadores aparecem. De novo, preparou, ainda a bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba. Gol! Do Grêmio, Renato, golaço com a marca da impetuosidade de Renato. Vendo hoje, eu digo, chuta! Na hora nem deu tempo para isso. Mas hoje, quando ele dá o primeiro corte, eu digo, chuta, não faz isso. Ainda hoje eu me lembro. Cada vez que eu vejo, e é engraçado que cada vez que eu vejo esse jogo, eu vejo uma coisa diferente. Eu digo, caramba, como é que pode? Isso aconteceu. Como é que pode? Isso aconteceu. Puxa, isso não me... Cada vez que eu vejo o jogo, tem um detalhezinho que passou desapercebido. No dia anterior, enfim. Sempre tem uma coisinha nova que eu vejo que acrescenta alguma coisa. E nós sabíamos que a cada momento tínhamos que ter uma máxima concentração. E eu acho que tive... num todo, a equipe funcionou bem. Eu também fiz uma grande partida. Eu acho que tive muito bem nas decisões do Grêmio. Sempre eu tive muito concentrado, sempre não dando chance e possibilidades para qualquer atacante fazer graça, né? Porque eu sempre tive essa postura e quando podia sempre dar uma chegada a mais, não tinha jeito. Então, nas coberturas dos laterais, eu já chegava na bola, mas sempre dava uma encostada a mais para que o atacante já sentia que ali tinha alguém botando respeito. E por isso que eu sempre sou respeitado como Baidecão até hoje. E eu me orgulho por ter deixado essa marca na história do Grêmio e na história do futebol, onde que eu vou, sempre as pessoas, quando me pedem um zagueiro, pedem um Baidecão, porque é sinal que algo de positivo eu fiz na minha carreira, vestindo essa gloriosa camisa do Grêmio. Não, naquela época eu tinha superstição, naquela época, hoje não tem mais. Naquela época eram 8 cigarros. 8 por jogo, 4 no primeiro tempo, 4 no segundo tempo. Ainda teve a prorrogação. Foi um dos dias que eu passei a maior vergonha da minha vida, porque ao acender o primeiro cigarro, eu fumei 1, 2, 3, 4 tragadas, e quando terminei o cigarro, eu fiz assim, tim, e o cigarro saiu voando. Zzz. Quando o cigarro bateu na pista, eu ouvi um estouro do meu lado. Tim! Quando eu olhei para o lado, era um japonesinho trazendo um cinzeiro, daquele cinzeiro grandão aqui, e bateu, botou do meu lado. Eu, caramba, que vergonha. Me levantei, fui lá, peguei o cigarro, joguei dentro do cinzeiro e segue o barco. Claro, aí sim, eu usando o cinzeirinho. Passei uma vergonha nesse momento que foi muito grande. Maga cobrou, atenção, entrou Jacobs, olha o perigo, situação difícil, gol! Gol do Hamburgo, Schröder, camisa número 2, empata a partida a 40 minutos. Eu sempre acreditei, mas teve, durante o jogo, faltavam 5 minutos, se não me engano, ou 4 ou 6, nós estávamos ganhando e eles empataram. Claro que naquele momento, caramba, faltam 5 minutos, eu até brinco da seguinte maneira, abro um parênteses para brincar, que naquele momento meu espírito veio a Porto Alegre, chegou em Porto Alegre e viu toda a torcida triste. E ele voltou ligeiro e disse para mim, Espinosa, tá feio lá, os caras estão tristes, nós temos que ganhar. E aí fomos para a prorrogação, ganhamos, meu espírito saiu correndo, veio até aqui, voltou de novo, Espinosa, tá uma festa muito grande. Mas isso é em termos de brincadeira. Nós tomamos o gol de empate no finalzinho do segundo tempo, estava pro lado de fora do campo com câimbras. E a gente precisava de uma motivação a mais para a prorrogação, porque o adversário tinha ganho bastante moral com aquele empate no finalzinho. E nós sabíamos que a pressão ia ser muito grande. Então, em determinado momento em que a gente estava conversando, antes da prorrogação começar, o De Leão falou que lá atrás a bola não ia entrar. E eu falei, lá na frente eu vou decidir. Então, juntos, bonitinhos, a gente vai conquistar esse título aí. E foi o que aconteceu. Foi o momento que terminou o jogo, veio a prorrogação, e estamos todos nós reunidos, buscando recuperação, cada um abanando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu procurando passar alguma coisa que pudesse passar, e não adiantava querer passar muita coisa, que a cabeça deles estava, era muito mais ter tranquilidade. Eis que o capitão De Leão disse, a força deles era jogada aérea, entende? E o gol saiu numa jogada aérea. O De Leão diz assim, ninguém mais vai cabecear na nossa área, ninguém mais.
E o Renato completa dizendo: segure aí atrás, que eu decido lá na frente. Eu não precisava dizer mais nada. Estava dito tudo. Cara, eu olhei para os jogadores, eles estavam meio cabisbaixo, porque sofreu um gol a 5 minutos de um final. Baixa a cabeça de qualquer um. Eles estavam, assim, querendo dizer assim: olha, onde é que nós vamos encontrar forças? Eu também queria dizer onde é que eu vou, palavras para dizer, o que eu vou dizer para esses caras para eles encontrarem forças. Eu estava buscando palavras, quando o De Leon e o Renato encontraram essas palavras. Ninguém mais vai cabecear. E se tu olhar a prorrogação, ninguém mais cabeceou. O De Leon cabeceou todas. E quem decidiu lá na frente, com o gol, foi o Renato. Então foi extraordinário isso. Eu tinha um entendimento com o Hugo de Leão fantástico. Eu acho que ele com a sua técnica, com a sua exuberância, e eu com a minha força física, mental e também de recuperação, no qual eu estava no auge, na flor da minha idade e não tinha. Já sempre tive uma saúde enorme e dificilmente eu adorava quando um atacante vinha para cima de mim, que eu tinha essa facilidade no desarme, o tempo de entrada, tudo isso foi adquirindo com a experiência e pela minha forma, minha força natural, uma força física, facilitou em muitos jogos, porque eu me sentia sempre com uma saúde enorme e mesmo nos campeonatos que eu disputei pelo Grêmio, e essa final também foi coroado com uma belíssima exibição, e eu acho que no todo esse respeito que nós colocamos para os adversários, colocamos perante o Hamburgo, sempre com o maior respeito por eles. Eu acho que o todo funcionou, o Renato fez os gols, eu acho que todos nós tivemos uma atuação brilhante e foi coroada com esse título inédito que até hoje é lembrado com muito orgulho por todos os gremistas, né? É de arrepiar, né? Porque vai para a prorrogação, aí quando as coisas parecem que estão entortando, o Renato consegue desentortá-las. Aliás, não foi muito diferente do que... Claro que aí o gol não foi dele, foi do César, mas na final contra o Peñarol, no Estádio Olímpico, que o Renato vai lá, ergue aquela bola, dá aquele tapa assim, e o César entra e faz o gol. Quer dizer, Renato, né?